Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Eu estou aqui com o Roberto Lopes, com o Kaká Vilaverde, com o Vinícius Firmino e vamos começar este programa falando sobre Série B. Roberto Lopes, um momento que o CRB entra numa zona turbulenta. Figueirense, Internacional, como analisar isso? Wendel, bom dia o pessoal da TV Assembleia, bom dia o pessoal do Facebook que está nos acompanhando também, Kaká, Vinícius. Partida mais do que importante e decisiva para o CRB. O CRB que já não tem o Diego não joga devido ao terceiro cartão amarelo, e também pelo que eu vi no treinamento, pelo que a gente conseguiu ver, o Mazzola também vai deixar de fora Danilo Pires e Chico. É uma partida decisiva e o CRB precisa pelo menos trazer um empate de lá do Orlando Scapelli. É possível, já que o CRB não conseguiu o que seriam jogos mais esperados pela torcida, como o Boa Esporte, como o Náutico, conseguiu os pontos que não conseguiu nesses jogos lá fora contra o Figueirense Internacional? A gente vê pelos adversários que o CRB está enfrentando, que são adversários da mesma faixa de tabela que ele, que o empate lá em Florianópolis não é impossível, é difícil, muito difícil, até por conta da posição do Figueirense, que está ali vizinhando o CRB e precisa dos pontos também para se afastar do perigo do rebaixamento, assim como o CRB. O problema do CRB, que a gente viu nesses dois últimos jogos contra a Náutico e contra a Boa Esporte, é que a gente não consegue ver um padrão de jogo no time. A gente não consegue visualizar articulações de jogadas. O ataque não produz. Então, a gente começa a sentir certo receio do que pode acontecer. A gente vinha dizendo, jogos contra o Náutico e contra o Boa são importantes e são necessárias vitórias para deixar o CRB mais tranquilo. Não, em 6 pontos, o CRB só fez 2. Então, a gente começa a achar que vai ficar muito complicado a permanência do CRB na Série B. Logicamente, ainda tem muitos jogos, tem alguns jogos pela frente. É possível? É. Agora, está ficando cada vez mais difícil. O Figueirense tem a pior zaga do campeonato. O CRB não tem lá o melhor ataque. É jogo para 0x0? Ou para buscar um 0x0? Um 0x0 seria bom. Bom dia a todos. Kaká, Roberto, Wendel. Bem, é o jogo chamado dos desesperados, né? Eu já começo a vislumbrar essa fase, principalmente o jogo do CRB contra o Figueirense e contra o Inter, e também olhando a tabela, os jogos do Luverdense e Figueirense sequenciais, que daqui a umas 2 rodadas o CRB vai começar a ter uma disputa por uma quantidade de times menores ali naquela faixa de desesperados. E que o CRB vai acabar... E vai ter confronto com esses mesmos times. Exato, e ele vai acabar disputando diretamente, juntamente com o Figueirense e o Luverdense. E ainda tem ali Goiás, ainda tem os outros times ali que estão na mesma faixa, contra quem o CRB vai jogar. Sobre o time do CRB, em questão de gol ou não, o Kaká falou uma coisa certa, que não conseguiu vislumbrar ainda um esquema. E eu acho que os últimos técnicos alterados no time do CRB não estão fazendo efeito e não vai dar nem padrão de jogo esse ano. Então esqueça. Esse ano acabou. Né? Tem que ser na raça, na vontade e com o apoio da torcida. Acredito que é um jogo difícil para o CRB, até mais difícil do que o próprio Figueirense, e que parece que se o CRB perde, essa rodada ele corre o risco de entrar na zona. Dependendo do resultado de Santa Cruz e Luverdense. O ideal desse jogo é que também seja empate. Né? Porque mesmo o Santa Cruz ainda estando muito atrás, mesmo estando muito atrás, com a vitória ele se aproxima bem do CRB. Então, mas a preocupação não pode nem ser Santa Cruz, mas sim o Luverdense. Exatamente. O Santa Cruz é outra coisa, ainda não assusta tanto. É um pouco desesperadora a situação do CRB, a gente acha que é. É claro que é. Agora, o CRB tem 7 jogos, nós temos 7 jogos, destes 3 são em Maceió. Ou seja, 38 pontos, com 46 você está livre, o CRB precisa de mais 8 pontos para ficar livre do rebaixamento. 8 pontos significa as 3 vitórias em Maceió. Se o CRB fizer o dever de casa, jogando em Maceió, contra o Juventude,
contra Goiás contra o Paraná. e contra o Paraná. O problema, Mas ganhar Roberto, os 3 jogos, o CRB o tá problema, bem. Paraná, O problema que Paraná e Goiás já são lá no final do campeonato. Se você fica aguardando essa decisão lá pro final, o desespero vai bater, aí vai entrar fator psicológico, então a perna vai pesar. Ele teria que ter tentado resolver isso muito antes, como sim, agora. Claro. Eu acho o seguinte, a palavra se, eu acho que Não nem existe existe um- mais. é. Nessa fase não existe mais. Então, assim, tem que ganhar, senão vai descer pra Série C. sim. Não tem Mas jeito. o CRB ele pode pegar o Goiás aqui já com sua situação resolvida. O Goiás já pode chegar em Maceió já sem chance, que ele não vai ter mesmo a chance E livre do rebaixamento? e livre do rebaixamento. Acho difícil. Tá? Bem como o Paraná. Não. Bem como o Paraná. Eu acho complicado, porque, Entendeu? porque Assim, o Goiás vamos pensar no pior. Você pode chegar nessa altura do campeonato, nos jogos contra Goiás e Paraná em casa, com o Goiás precisando se livrar do rebaixamento e com o Paraná brigando para subir. é uma possibilidade, mas também pode ser o contrário. Mas a gente tem que pensar no pior. Pode Pensar ser, no melhor. mas tá certo, tem que pensar no pior mesmo. Porque senão você Até fica porque pensando não que vai tá- estar tudo certo, chega lá na hora não tá. Sem contar que ele pode chegar no último jogo, que aí já Não é fora de casa. já é um perigo pensar nisso, mas você pode chegar jogo com o América também com a sua situação definida. O América já pode estar com a classificação garantida, já na última partida, sem chance do título, porque provavelmente pelo andar da carruagem O Internacional deve ser o campeão e já deve estar com a sua situação já garantida na série A. Então há essa possibilidade também do CRB chegar nessas 3 últimas rodadas com essa... Mas ficar contando mas muito as 3 com o últimas acaso. rodadas ele tem que esquecer. Cada jogo agora é a última rodada. Sim, Exatamente. cada jogo é uma decisão para o CRB. O pensamento tem que ser esse. Não tem outro. Cada jogo é a última rodada e tem que ganhar. E para ver isso, a gente pode olhar começando pela classificação da Série B, como estão os clubes neste momento da tabela. Vejamos agora que o CRB está na 15ª colocação com 38 pontos, a 3 pontos do Luverdense. Também fecha o Z4 o Santa Cruz com 31, o Náutico com 28 e o ABC com 25. Na ponta da tabela tem Internacional com 61 pontos, Paraná com 56, América Mineiro com 56 e Ceará com 55. Pode-se dizer, Vinícius, que até mais ou menos o Brasil de Pelotas está todo mundo ali lutando ainda? Tá. Eu acredito, mas eu continuo nessa que o CRB ele tem que mirar e tem que, digamos assim, secar Luverdense e Figueirense. O Santa Cruz não assusta ainda. Entendeu? Então, assim, a briga dele é com Figueirense e Luverdense. Analisando, Kaká, a tabela que foi colocada aí, o CRB, mesmo perdendo para o Figueirense, não corre risco de ir para a zona de rebaixamento. Pelo número de vitórias. Pelo número de vitórias. O Luverdense tem 8, o CRB tem 10. Mesmo que o Luverdense ganhe, empata em número de pontos, mas perde, aí que a gente está vendo aí, ele perde por número de vitórias. Mas o ideal do CRB é tentar manter do Luverdense uma rodada de diferença. Ou seja, 3 pontos. O ideal é tentar manter essa diferença de 3 pontos do Luverdense o quanto mais possível. Porque você pode chegar lá no final, faltando uma rodada, com a situação resolvida. O Luverdense pode até ganhar, mas vai chegar junto, vai empatar comigo, mas vai perder em número de vitórias. Mantém 46 pontos como meta? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas não sei se dá para confiar Não também pra confiar, muito, não. Mais uma vez, analisando a tabela, e os 2 jogos do CRB que vai fazer em casa contra Goiás e Paraná, eu volto a repetir, o Goiás tem 41 pontos, o Paraná tem 56 pontos. Provavelmente, o Goiás vai chegar em Maceió com a sua situação já resolvida na Série B e o Paraná provavelmente já vai estar também garantido com a sua classificação para a Série A. A questão que você falou com relação aos 46 pontos, Wendel, o problema é o seguinte, o problema é se Santa Cruz degringolar, aí você vai ter Santa Cruz, Náutico e ABC praticamente já com a sua situação definida de rebaixamento, aí você fica faltando uma vaga. Como você vai ter só uma vaga restante, essa nota para corte pode aumentar. Porque os times que podem começar, esses times que estão precisando fazer aí, podem começar a ganhar desses times que já estão rebaixados e acumular pontos que podem fazer o 46 não ser
tão seguro assim para se manter na Série B. Não, a nota ainda é 46. É. Pode ser que aumente, Ela mas eu acho tem muito as suas pouco provável. variações, Muito pouco provável É muito difícil alguém cair com 46. Muito. É. Por isso que você vê que, por exemplo, o Criciúma, que tem hoje 42, está praticamente salvo, porque precisa só de mais 4 pontos aí em 7 rodadas que ainda faltam, não é isso? A gente tem os jogos dessa rodada e a gente pode analisar como isso pode mudar ainda nesta fase, né? Você tem o Figueirense e o CRB jogando hoje lá em Florianópolis, É 6,5 o jogo, né? né? Você tem o Oeste, Brasil de Pelotas, o Paysandu enfrentando o Criciúma, Boa Esporte e América Mineiro, o ABC recebe o Londrina, o Santa Cruz e o Luverdense Esse é o jogo chave, esse é o jogo chave. outro jogo dos desesperados, Internacional e Ceará, Goiás e Guarani. Se o Goiás ganha esse jogo, ele também já dá uma folguinha, porque ele tá com 41, ganhando ele vai 44. O Goiás já teve uma situação bem mais complicada. Bem mais pior, né? bem pior. Isso aí. E o ABC e Londrina, interessante esse jogo aí, que esse jogo pode não acontecer. Você pode ter um WO nesse jogo, porque causa da greve. por causa da greve dos jogadores do ABC. Tá, a confusão tá rolando lá em Natal. É possível que esse jogo nem aconteça. Então, Luverdense, quem vai pegar o ABC daqui para frente? Luverdense e Santa Cruz é o jogo chave. É. Um empatezinho pro CRB seria até o ideal. Exatamente. Ruim pro CRB, né? Porque só teve. Jogou aquele jogo com a ABC e só ganhou de 1-0 e não aproveitou pra fazer um saldozinho. Mas ganhou os 2 jogos do ABC, né? Ganhou lá e mas ganhou aqui. Mas aqui ganhou pouco. Em 6 fez 6 pontos. A parte de cima da tabela já está resolvida? Eu acho que. Acredito que sim. Não, são 4 times. O Internacional provavelmente é o campeão, será o campeão. São 5 pontos de diferença do Internacional para o segundo colocado, que é o Paraná Clube, e o América. Os dois têm 56 pontos. Então eu acredito que, olhando aqui a tabela, eu acho que do Oeste para cima, todos têm chance ainda de brigar. Mas em relação à vaga garantida, eu acho que só o Internacional tem a vaga garantida na Série A. Só ele nesse Eu acredito que Paraná, América, pelo que vem desenvolvendo, estão até o Ceará, porque já abriu 4 pontos ali de diferença, Roberto e Wendel. Eu acho que é complicado, né, a gente cravar alguma coisa. Mas são 24 pontos em jogo ainda, né? São 24 pontos. Mas quando você bota essa diferença de uma rodada já, você vê, eu não sei porque a rodada já começou, eu não sei como que está essa pontuação. A gente pode olhar agora. Já teve algum... Vamos olhar como é que está a rodada até agora. O Paraná já jogou, se eu não me engano. Né? O Paraná ganhou de 1-0 e teve um jogo que foi 0-0. Mas digo assim, quando você começa, olha lá, já teve Juventude no Náutico. Náutico 0-0, Paraná 1-0 no Vila Nova. Resultado bom para o CRB, né? Porque o Náutico também estaciona e já praticamente... O Paraná já jogou. O Paraná já jogou, Vila Nova jogou. Só esses 2 jogos. Juventude também já jogou. Então você vê, quando você já começa a botar 4 pontos de diferença para quem está abaixo de você, nessa altura que a gente está no campeonato, você já bota uma rodada. Então, por exemplo, quem está em quinto lugar hoje, que é o Vila Nova, é isso? Quem está em quinto lugar é o Vila Nova. O Vila Nova já não consegue hoje, nessa rodada, já não consegue entrar no G4 mais. Não consegue. Então, o que você pode acontecer é o Ceará ganhando já ampliar mais essa diferença. Da zona, né? Do G4. Mas veja bem... Ó, então você já começa a criar um abismozinho ali que... Não, mas veja bem, você tem Paraná, América com 56. Certo. Tá? Aí vem o Ceará com 55. Aí você desce mais um pouquinho, aí você vem Vila Nova... Com quanto? Vila Nova com 51. Tá? Já tem uma diferença. Mas aí que tá. Aí o Oeste tem 49. Pra mim aí, só daqui pra cima. Tá? São 24 pontos. Você tem que ver. São 7 jogos. Tá? Provavelmente 4 em casa e 3 fora. Se o time tiver 4 jogos em casa e o outro adversário tiver 3 em casa e 4 fora for o contrário, você já leva uma vantagem em relação a isso. E 3 pontos a mais eu acho que você já começa a ter um grupo de 4 descolando, assim, que provavelmente sejam os 4. E são times que têm potencial para disputar uma Série A. Ceará, Paraná... América e Ceará. E América e Internacional, né? Já o CRB ele ainda tem o que a gente sempre mostra, uma trajetória para tentar se manter na Série B. Você vai hoje recebendo o Figueirense, mas você tem Internacional em sequência fora de casa também,
volta a Maceió para receber o Juventude, vai a Campinas jogar com o Guarani, tem Goiás e Paraná, como falamos agora há pouco, em casa, e o América Mineiro fora. Essa é a trajetória de uma manutenção. Eu já temos aqui nos comentários do programa de hoje, Vinícius, alguns azulinos dizendo, torcendo para cair o CRB e não ter o clássico alagoano. Como é que se vê isso? Não, eu acho triste, né? Triste, né? Porque a gente, como alagoano, tem que pensar no nosso futebol. Existe até uma certa polêmica aí de alguns especialistas, acho que o Roberto pode até conversar sobre isso, que é sobre, será que Alagoas consegue sustentar 2 times na Série B? Sim, o Roberto, a gente nos bastidores vem conversando muito sobre isso. Roberto, acho que não. O Roberto, por exemplo, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, mas a gente pode até tirar as dúvidas no decorrer aqui, trazer especialistas para conversar com a gente sobre isso. Mas eu ainda não sei, até porque a gente nunca passou por isso. Tem um levantamento. Na verdade já até passou, mas não com 2 da capital. Não, isso, exato. Já teve Asa e CRB. Já teve Não, Asa. mas Ah, não tem nada a ver assim com ser da capital ou ser do interior. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, você tem um levantamento. Desde 2010, eu fiz questão de levantar isso aqui. Em 2010, a Série B teve o único estado do Nordeste que teve 2 times na Série B. Em 2010 foi Pernambuco, Sport e Náutico. Tá? Nenhum dos 2 se classificou, também nenhum dos 2 caiu. Tá aí você vai para 2011. Quando você chega em 2011, eu fiz questão de anotar aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui para vocês. Aí quando você chega em 2011, aí você vem Náutico e Sport. Os dois subiram em 2011 para a Série A, tá? Aí, mas você só tinha um na Bahia, que era o Vitória. Aí você só tinha um de Alagoas, que era o Asa. Em 2011, o CRB não disputou a Série B de 2011. Aí você tinha um de Natal, que era o ABC, tá? Aí um do Ceará, que era o Icasa, que caiu. Aí se você vai, aí você vem 2012, 2013, 2014, nessa fase, os únicos times que conseguiram botar 2 times na Série B, 2 estados que conseguiram manter 2 times na Série B e conseguiram se manter os 2 neste 2, 3 anos, foi Pernambuco. Nenhum outro estado do Nordeste conseguiu, por mais de 2 anos, manter 2 times na Série B. Ou um cai, ou um sobe, mas manter assim. Por isso que eu falo que estados como Bahia, como Pernambuco, podem até, já são difíceis conseguir manter 2 times na Série B, deixarem lá por 2, 3 anos. Você imagina um estado como o nosso, que é o estado de Alagoas. Tem até a importância da Copa do Nordeste pra gente. Eu pelo menos eu vejo dessa forma. A Copa do Nordeste foi reativada, não sei, uns 4 anos, para fortalecer esse futebol, gerar renda e os times aqui puderem aproveitar isso. Eu acho que a Copa do Nordeste, mesmo antes da sua, no modelo anterior e agora na reativação, ela vem sendo muito bem feita, muito bem gerida, com um marketing muito bem estruturado. É uma competição que, ao meu ver, eu sei que quando a gente fala isso, a gente gera uma série de polêmicas, mas ao meu ver é mais interessante disputar o Nordestão do que o estadual. Ele fala, mas o estadual é a rivalidade local, não sei o quê. Eu entendo tudo isso. Mas em termos financeiros, de visibilidade, até em termos de desafio técnico para o time, é muito mais vantajoso disputar a Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste, ela é um título importante e viável para os clubes. Infelizmente, retiraram da Copa do Nordeste aquele direito de se disputar a Sul-Americana, mas você vê, nós já tivemos Campinense campeão contra o Asa na final. Então, quer dizer, é um caminho possível. Você vai disputar contra gigantes, contra o Sport, contra a Bahia. Agora, é viável, dá para você disputar. E dá para, de repente, chegar à final. Até porque a Copa do Nordeste, ela pode virar um argumento para os times do estado conseguirem segurar seus jogadores. Porque assim, é complicado você ter um meia, um goleiro, ou seja lá que seja, que queira só disputar o Alagoano. Que queira só disputar o Alagoano, recebendo proposta para jogar em São Paulo, Carioca, num time de terceiro nível em São Paulo, onde vai jogar com o Santos, Corinthians. Mas é o Paulistão. Assim,
Entendeu? É o Paulistão. Eu acho que os times alagoanos, o campeonato alagoano, infelizmente, Não tem- ele não tem. tá caindo. É deficitário, Parece que eles já estão querendo deficitário. cortar times exatamente. disso aí. A FAF está começando a fazer algumas pesquisas e tal, mas... O objetivo é daqui a 2 anos ter só 8 times da Série A. Exatamente. Então, quer dizer, a grande vitrine o grande argumento para você convencer jogadores a continuarem em Alagoas, porque no segundo semestre, no caso do CSA, você vai ter uma Série B, que é um campeonato forte. No primeiro semestre, é o Nordestão. É uma venda Campeonato boa. com visibilidade, tem televisão, você joga contra grandes times da região. Então, Mesmo não sendo fácil competir com o paulista, com o carioca, com o mineiro, com o gaúcho. Mas é uma vitrine. Mas sem dúvida eu nenhuma. acho que Sem aí, dúvida nenhuma. aí entra aquela questão de você valorizar o teu produto. Valorizar o alagoano é complicado. Agora, valorizar o nordestão, eu acho mais fácil. É muito mais fácil. O triste é apenas o lado político da coisa, né? Que parece que existe até um cabo de guerra de CBF querendo desvalorizar esse torneio nordestino e fica nessa de vai e volta, vai. Mas aí, aí tem que enfrentar, e eu acho que tem argumentos e bala na agulha para enfrentar esse tipo de coisa. O problema que a gente teve foi a saída de alguns pernambucanos do campeonato, no caso do esporte. Mas, do caso só, especificamente do esporte, porque ele foi substituído pelos outros clubes. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo, o programa Ponto de Vista Especial Esporte volta daqui a instantes. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là tu vas en prison. Oh. C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Quoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire c'est déjà. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Et toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Eu estou aqui com o Roberto Lopes, com o Kaká Vilaverde, com o Vinícius Firmino e chegou a hora de falar de Série A. Nós estamos aqui com uma rodada que o Corinthians espera recuperar-se, né, depois de uma fase que está. A gente começa com a classificação da Série A, que já tem uma proximidade que não existia desde a 15ª rodada. O Corinthians tem uma diferença de 6 pontos. Corinthians tem 59 pontos, Palmeiras e Santos 53. O Grêmio, que vai bem na Libertadores, tem 50 pontos, o Cruzeiro tem 47 pontos. Botafogo e Flamengo encerra a parte de Libertadores na faixa da pré-Libertadores, com o Vasco querendo conseguir aquela vaguinha do Flamengo e do Botafogo ali. Vasco, 43 pontos, Atlético Paranaense 41, Atlético Mineiro 41.
Chapecoense, Bahia e Fluminense têm 38 pontos e se afastaram um pouco da zona de rebaixamento. São Paulo, Sport e Avaí ficam na parte antes do Z4, e o Z4 é composto hoje por Vitória, Ponte Preta, Curitiba e Atlético Goianiense. O que comentar sobre isso, Roberto Lopes? Wendel, é o seguinte, antes de falar sobre a Série A, mandar um abraço aqui para dona Rosângela, que está mandando um beijo pro Kaká. Obrigado. João Vitor também. Obrigado, tia. João Vitor está mandando aqui, dizendo que está assistindo o programa. Carlos Eduardo. Maria Antonieta está mandando um abraço para você. Legal. Não sei quem é, mas tem uma galera aqui muito legal aqui mandando abraço, mandando beijo para todo mundo aqui. Isso é legal, isso é muito bom. Eu espero que a Maria Antonieta não atrapalhe o namoro. É uma senhora de idade, eu vou deixar claro que trabalha aqui, né? Trabalha com a gente aqui. Legal. Veja bem, o problema do Campeonato Brasileiro agora é a luta pela Libertadores. Apesar do Corinthians estar nesta classificação, já ter caído um pouco da sua classificação, mas eu acho muito difícil, apesar do Palmeiras estar tentando, mas eu acho muito difícil tirar o título do Corinthians ainda, por enquanto. Acredito que também a vaga da Libertadores está praticamente definida. São 7 times, o Cruzeiro já está com a vaga garantida, por ser o campeão da Copa do Brasil. Aí vem Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Botafogo e Flamengo. Acho que pouco muda a partir daí. Acho que esse clássico do sábado, Flamengo e Vasco, com a vitória, se ocorrer uma vitória Cruz Maltina, eu acho que pode credenciar o Vasco a brigar por essa vaga, né? O Flamengo me parece que vai começar a desviar um pouco a atenção para a Copa Sul-Americana, né? Tivemos jogos no meio de semana, tivemos o Fla-Flu na quarta-feira, com a vitória não foi Fla-Flu no caso, né? Foi um Flu-Fla, porque o mando de jogo foi do Fluminense, e nesse caso, mesmo jogando na mesma cidade, o gol fora vai valer como critério de desempate. O Flamengo ganhou fora de casa, entre aspas, né, do Maracanã, contra o Fluminense, foi 1-0, e eu acho que o Rueda vai começar a direcionar um pouco a artilharia da equipe rubro-negra para a Copa Sul-Americana, que além do título e de prêmios muito mais atrativos do que o Campeonato Brasileiro, também garante ao seu campeão uma vaga na Copa Libertadores da América. Se o Rueda fizer isso, ele está cometendo um erro grave. O Flamengo tem elenco suficiente para disputar Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, seja lá o que for. Você priorizar, fazer o que o Grêmio fez com o Renato Gaúcho, que deu certo agora no primeiro jogo, mas é um risco muito grande você abrir mão de lutar por uma vaga no Campeonato Brasileiro. É como no pôquer, você tem fichas na mesa, uma hora você vai ter que apostar em alguma coisa. Mas aí tem você não pode começar a dividir. Eu concordo com o Roberto nesse ponto de vista, porque aí a gente sempre teve aquela polêmica, tipo assim, realmente é válido poupar jogadores? O Grêmio Grêmio está provando que é. E ainda mais... Numa altura do campeonato, você começa a conviver também com uma série de lesões. O Flamengo, em 2 rodadas, perdeu 2 jogadores importantes para a equipe. Perdeu o colombiano, Hever, né? o colombiano no jogo contra o São Paulo, o Berril, já perdeu definitivamente, esse só volta ano que vem, foi operado do joelho. E o Hever no jogo contra que também vai ser operado do joelho. Mas isso também vai ser operado. Ligamento cruzado. Mas então, isso é um risco. Isso é um risco. O Guerreiro sendo poupado por questões também físicas. Eu falo no ponto de vista de você escalar o seu titular e plantar a filosofia de, cuidado, tira o pé. Você viu? Para um campeonato onde eu acho que hoje é mais fácil, do jeito que o Flamengo está jogando, é mais fácil ele garantir a vaga na Libertadores do que na Copa... Via Campeonato Brasileiro. Via Campeonato Brasileiro. Aí são visões diferentes. Eu utilizo como argumento o que vocês dois falaram aqui. Vocês mesmos me municiaram. O que o Renato Gaúcho está fazendo? Poupou o Luan em alguns jogos, até porque ele estava machucado, para ele chegar no jogo de quarta-feira e destruir. A situação do Mas o Luan é diferente. Ele se machucou. Mas se você acha que ele não poderia ter sido escalado em algum jogo do Brasileiro antes de jogar... Mas a gente fala em questão de filosofia de trabalho. Eu pelo menos penso assim, entendeu? Outra coisa é o Corinthians, que eu até discordo de Roberto. Roberto diz que o Corinthians, o momento mais interessante hoje do Campeonato Brasileiro é a disputa pela Libertadores. Eu já vejo diferente. O momento mais interessante hoje é quem alcança o Corinthians, pela distância que ele tinha dos times e
por essa zona de turbulência que o time está passando nas últimas 4, 5 rodadas. O jogo decisivo do Corinthians com o Palmeiras será no mando de campo do Corinthians. Dia Então, 5, né? É. No Campeonato Brasileiro é até uma vantagem pro Palmeiras. Não, Nos dias de hoje, É. você ser visitante está sendo melhor. Não, o nível do futebol brasileiro está tão baixo, está tão ruim, que os técnicos estão preferindo entregar a bola para o adversário para tentar um contra-ataque. Para você ver o nível do nosso futebol, como ele Tem uma anda. comparação melhor. O nível do nosso campeonato tá tão ruim que a gente tem Henrique Dourado e Jô de artilheiro. E nenhum tá na seleção e a gente precisando de um De camisa atacante. 9. É isso? Tá terrível mesmo. E a gente tem os jogos dessa semana, né? Dessa rodada que se inicia amanhã, neste sábado, começa mais uma rodada, a 31ª rodada. Vamos de palpitão ou não? Vamos de palpitão, vamos lá. Você começa com um clássico. São Paulo e Santos em situações diferentes. Vamos comentar com os palpites. Roberto Lopes. São Paulo e Santos, um bom 0x0 aí. Acho que é isso que provavelmente vai acontecer. Eu acho que o pessoal do Santos está em homenagem ao nosso querido Levi Coupe, que foi solicitada a volta dele. O pessoal do Santos está empolgado, acho que ganha de 1-0. Eu vou discordar dos dois. Eu acho que consolida a saída definitivamente do São Paulo ali do Bololô pro Z4. Acho que o São Paulo ganha em casa. Acho também, vou com o Kaká. Eu acho que o São Paulo ganha de 1 ou 2-0. Vai ser econômico, mas vai ganhar. Vamos pro próximo jogo, outro jogo da rodada, Flamengo e Vasco, outro clássico. O Flamengo vem de um clássico com o Fluminense, disputa outro clássico com o Vasco, depois volta a jogar com o Fluminense no meio da semana. Né? Com que time o Flamengo vai jogar domingo? Com que time o Um Rueda dos vai maiores jogar? elencos do Brasil. O jogo é sábado, Roberto. O jogo é sábado. Mas é um dos maiores elencos do Brasil. Sim, e o mais caro, provavelmente, junto com o Palmeiras, é o mais caro elenco do futebol brasileiro. Acho também que é um jogo para empate 1-1, 2-2, deve ser. Nesse palpite nós temos a participação especial do nosso diretor, que botou Vasco 1-0. Não por acaso O diretor é meio suspeita para falar sobre isso. Não por acaso. O que pode valer aí é o conhecimento do Zé Ricardo sobre o elenco do Flamengo, né? E se esse conhecimento der certo, só reforça o volta a Zé, né? Mas olha, Eu esse vou jogo acompanhar o Roberto, eu vou um empate, 1-1. Eu acho que o Flamengo ganha de 2-0. Eu acho que o Flamengo ganha de 2-0, apesar do meu diretor. Só o diretor que está com opinião contrária. Muito bem, diretor. Os outros jogos da rodada, nós temos Atlético Paranaense Chape e Fluminense e Bahia. Kaká Vilaverde. Atlético ganha na Baixada e no confronto tricolor, Henrique Dourado, ceifador. Fluminense ganha. Vinícius. Eu acho que o Atlético ganha 1-0 e eu acho que o Bahia ganha do Fluminense. Eu acho que o Atlético e o Fluminense Todo ganham seus respeito jogos. ao nosso diretor. Até porque o Atlético este ano não está conseguindo usar aquela arma secreta que ele tinha no ano passado, que é aquele gramado sintético, né? Que vai acabar, esse ano é o último ano, mas ele também não está conseguindo usar essa arma secreta em casa. Mas deve ganhar, o Atlético deve ganhar seu jogo, o Fluminense também deve ganhar, 1-0, 1-0. Eu acho que Atlético ganha, mas Bahia ganha do Fluminense. Também. Vamos pro próximo jogo. Atlético Mineiro e Botafogo. É o famoso jogo assim que é... Jogo em preto e branco. O Atlético ele é estranho, mas o Atlético desse ano ele é estranho, porque você vê o time, cara, no papel, você fala, pô, vai ser show. E o Botafogo também é estranho, porque você vê o elenco do Botafogo, pô, vai perder, mas acaba ganhando, né? Eu acho que o Botafogo ganha de 1-0 e se consolida mais aí para ir para Libertadores mais uma vez. Em homenagem ao meu pai, ao Drailton Diniz e ao William, Botafogo ganha. Botafogo perde de 3-0. Em homenagem ao pai do Kaká, ao Drailton Diniz e ao William. Botafogo perde de 3-0, até porque o Atlético tem 41 pontos. Se ganhar, vai a 44 e entra definitivamente pela última vaga na Libertadores, se o Flamengo realmente abrir mão e se dedicar só à Sul-Americana. Eu vou de Botafogo 1-0. Próximo jogo.
Próximo jogo tem a Ponte Preta recebendo o Corinthians. Corinthians vem com um time, tá treinando com um time que jamais perdeu nesse Brasileirão. Kaká Vila Verde. Relembrando a clássica final, né, de 77, que acabou com a seca do Corinthians, né? Chegou a hora de acabar com a seca novamente? Mas a macaca é freguês. Já dessa época. É um jogo decisivo. complicado. Eu vou botar um empate, viu? Aquele empate covarde, 0x0. Olha, o covarde É o meu palpite. A Ponte Preta é um jogo muito decisivo para a Ponte Preta. A Ponte Preta está na zona de rebaixamento, precisa desesperadamente desta vitória. O Corinthians tenta evitar que o Palmeiras e o Santos se aproximem. Então é um jogo muito complicado, mas eu acredito que a Ponte deve ganhar 1x0. Eu acho o seguinte, o Corinthians hoje, o principal rival do Corinthians é o próprio Corinthians, é o psicológico. No final do último jogo, a gente percebeu, contra o Botafogo, o nervosismo dos jogadores assim que o juiz apitou. Eu acho que o Corinthians vai ter sérias dificuldades de fazer gol e tô com o Kaká no 0x0. Eu boto 2x0 Corinthians e acho que o campeonato acaba nessa rodada. Próximo jogo. Eu não sei nem com que sentimento o Wendel fala isso, mas tudo bem. Eu também. Sport Curitiba. O Sport, Wendel, que demitiu ontem à noite Vanderlei Luxemburgo. Após perder em casa. Após ter perdido por Júnior Barranquilla pela Sul-Americana, o Vanderlei está fora. O Daniel Paulista deve assumir interinamente até o final do ano o time do Sport. O Sport vem fazendo, no retorno, a pior campanha da Série A do brasileiro deste ano. Eu acredito que com a saída do Vanderlei, com a chegada do Daniel Paulista, que não é chegada, porque o Daniel Paulista já é o auxiliar técnico do time do Sport. É o que o brasileiro agora tem, o seu treinador fixo. Auxiliar fixo. Só acentua a crise, né, a saída do Vanderlei. Não, eu acho que eu vi ontem a entrevista do vice-presidente de futebol do Sport, do B, né? Do B, né? E aí, o francês está muito fraco. E aí ele falando que, agradecendo o Luxemburgo e tal, e dizendo que a ideia é dar novos ânimos ao time do Sport, que eles acham que nessa reta final vai precisar. Eles praticamente abriram mão da Sul-Americana, devem ir com o time reserva lá para Colômbia e vão se dedicar exclusivamente à Série A. Eu acho que o Sport deve ganhar esse jogo, sim. Eu acho que acho que por ser na Ilha do Retiro, por conta da saída do técnico, os jogadores devem entrar com mais um ânimo renovado. Eu acredito também na vitória do Sport. Eu acho que o Curitiba tá meio sem vida, né, nesse campeonato. Eu vou com... Eu acho que tem empate, que dá um empate. Curitiba é o vice-lanterna. Próximo jogo. Vamos agora numa dupla novamente. Avaí, Grêmio, Vitória e Atlético Goianiense. Avaí ganha. O Grêmio deve estar, com toda a razão, sentando fogo na Libertadores. E Vitória ganha do Atlético Goianiense. Olha só, o Avaí deve ganhar a partida, o Grêmio deve vir com um time totalmente reserva. O Avaí precisa da vitória, porque é o 16º colocado, está ali beirando a zona de rebaixamento e deve ganhar essa partida sim. O Vitória joga em casa. O Vitória jogando em casa é um problema. Joga melhor fora do que em casa. Quando o Vitória joga fora de casa, é uma maravilha. Mas quando joga em casa é um problema. Mas a terra de todos os santos não está favorecendo. Não está ajudando o Vitória. Mas o Vitória é o primeiro ali do 17º, o primeiro da zona de rebaixamento. Eu acho que o Vitória deve ganhar. Avaí e Vitória devem ganhar essas suas partidas. A leitura que eu faço do Avaí é que ele é o time mais guerreiro do campeonato. Porque a gente, em algumas rodadas, a gente via que ele estava numa situação ali pertinho do Atlético Goianiense e aos poucos ele foi galgando. E muito deve ser isso o próprio goleiro do Avaí. Mas eu acredito que o Grêmio, não só por estar entrando um time reserva, mas um time empolgado até pela fase da Libertadores, uma galera querendo aparecer. Eu acho que o Grêmio ele vai ganhar do Avaí. Eu acho que Avaí e Vitória ganham nessa rodada. Vamos para o último jogo. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro para tentar se aproximar de vez. Jogo
só não do entendi porque o Corinthians. Palmeiras ficou para ser o último. Jogo da segunda-feira. É o porque jogo de da segunda-feira. o jogo da segunda-feira. Ah, tá certo, velho. O Palmeiras ele vem embalado mesmo nesse campeonato, agora nessa reta final, vem com esse sonho de buscar o Corinthians, que não é impossível, é um sonho real, apesar de eu achar muito difícil. Mas o Palmeiras deve ganhar. O Cruzeiro praticamente garantiu sua vaga na Libertadores. Praticamente não, garantiu sua vaga na Libertadores através da Copa do Brasil. Não tem mais chance de lutar pelo título. O Palmeiras deve ganhar sua partida, sim. Eu também vou com o Roberto e acompanho. Acho que O ano do Cruzeiro acabou, eu acho, né? Não tem muito o que fazer. O que ele pode fazer é dar mais ânimo ao campeonato. Eu vou na vitória do Palmeiras. Já acho que o Cruzeiro joga leve, dá Palmeiras 1-1. Eu só quero fazer um comentário a respeito da Série A, né? Do campeonato da Série A. Como você vê como tá disputado, como está essa questão da zona de rebaixamento. Eu estava vendo aqui, o primeiro time da zona de rebaixamento é o Vitória, com 33 pontos. O 11º é o Chapecoense, com 38. São 5 pontos de diferença. São 5 pontos de diferença entre o Vitória e o Chapecoense. E a Chapecoense. Então, assim, até o 11º colocado, há a possibilidade de voltarem para a zona de rebaixamento. Eu vou discordar um pouco de você, Roberto. Você vê que do Vitória, que tem 33 para o São Paulo, vamos voltar ao São Paulo, eles são 37 pontos. Numa rodada, o Vitória já não alcança o São Paulo. Eu acho que a zona de rebaixamento está ficando... Os times que vão disputar o rebaixamento já está começando do esporte para baixo. Para baixo, é. Eu acho que vai começar a reduzir a turminha ali e vai ficar só entre Sport, Avaí, Vitória, Ponte Preta... Mas são Curitiba e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, inclusive, já... 21, são 7 jogos ainda que faltam. Mas eu acho que quando você começa a botar essa rodada de diferença em cima, já começa a complicar. E a gente precisa ir para o nosso segundo intervalo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Estou aqui com o Vinícius Firmino, com o Kaká Vilaverde, com o Roberto Lopes. A gente vai falar um pouco de seleção brasileira, mas antes, vamos mostrar como é a reação do torcedor flamenguista com a entrada do Márcio Araújo. Olha que alegria daquele menino lá atrás, olha. Meu Deus do céu. Um abismo ele tá. Não, ele tava vendo um monstro ali, né? Pelo amor de Deus. Que desespero. Veja bem, eu já vou mais uma vez ser contrário a todo mundo, a maioria das pessoas, já estou acostumado com isso.
Já incorporou o personagem, né, Roberto? Márcio Araújo. Márcio Araújo, minha gente. É um injustiçado. Foi titular do Atlético Mineiro durante vários anos. Márcio Araújo foi titular do Palmeiras durante vários anos. Onde era chamado de Messi Araújo. Pois é. Márcio Araújo foi titular do Flamengo por vários anos também, por onde passaram vários treinadores. E todos eles mantiveram Márcio Araújo de titular. No Atlético, no Palmeiras, no Flamengo. Márcio Araújo não é o craque, não é um grande jogador, mas é importante para o grupo. Um jogador tipo Márcio Araújo, não para ser titular, talvez não para ser titular, porque o Cuéllar está jogando muito. Você com dois volantes, da qualidade de Cuéllar e Arão. Mas o Márcio Araújo, mas o time precisa de um Márcio Araújo no elenco. Para quê? Para mostrar que os outros são melhores? Não, porque se você não... O Flamengo teve um jogador muito parecido com o Márcio Araújo, que a torcida adorava. Muito parecido, chamado William. Eu não acredito que você está comparando. Então, não dá para comparar o William com o Márcio Araújo. O Márcio Araújo... A qualidade de desarme que o William tem, eu consigo separar para você 5 lances cruciais do Márcio Araújo, onde ele rouba a bola, beleza. Mas ele entrega a bola para outro cara, ou tenta consertar o que fez e o Flamengo leva um gol. Não, o Márcio Araújo não é jogador para ser titular do Flamengo, eu não estou defendendo isso. O Márcio Araújo foi titular no Palmeiras, numa época negra do Palmeiras. Foi titular no Atlético Mineiro, numa época negra do Atlético Mineiro. A época negra do Flamengo já passou. Então, já está na hora de começar a direcionar. O Rueda, ele tem que como é o volante do Palmeiras não lá? Não dá mais. Que jogou no Flamengo, que é do Flamengo. Como é o nome dele? Que tá barrado no Palmeiras, brigou com o Felipe Melo. Então, assim, eu acho que todo time, brasileiro ou não brasileiro, tem que ter um Felipe Melo da vida. Tem que ter um Márcio Araújo da vida. Tá? Tem que ter um Fred da vida. Então, assim, é necessário ter no elenco, não para ser titular. Não estou defendendo aqui que o Márcio Araújo seja titular, nem que venha a ser titular. Mas que o Márcio Araújo é importante para o elenco, para o grupo, sim, com certeza. O Roberto defende, a gente vai falar agora de seleção brasileira. O Tite devia ter convocado o Márcio Araújo. Eu tenho um Casemiro. Não, mas eu não estou nem defendendo o Márcio Araújo como titular do Flamengo, quanto mais na seleção. Não, isso não. Mas eu tenho algumas restrições à convocação do Tite, sim, quando a gente vier falar. Vamos mostrar a convocação do Tite já após a eliminatória, começando pelos goleiros. Alisson, Cássio e Ederson. O Cássio vem para agradar a torcida? Só lembrando que essa convocação são para 2 amistosos, contra Japão e contra a Inglaterra. Contra o Japão em Lille, na França, e contra a Inglaterra em Wembley, né, na Catedral do Futebol. O Cássio, eu acho que está se credenciando. A gente vinha falando fora do ar aqui sobre o Cássio. Eu sou um dos poucos que acho que acredito que o Cássio tem vaga na seleção brasileira, principalmente com os goleiros que nós temos à disposição hoje. Vanderlei, não. O Vanderlei, eu acho que ele é fundamental nessa lista. O Vanderlei talvez seja a grande injustiça do momento, porque é um goleiro que vem fazendo um brasileiro fantástico. Agora, o Cássio, ele já vem se mostrando um goleiro sólido há muito tempo. Eu lembrei aqui, a gente estava falando aqui com o pessoal fora do ar, o título mundial que o Corinthians tem em cima do Chelsea, porque ele foi disputado, acho que foi no Japão, né? Vamos lá, deixa eu só pontuar uma coisa. Aquilo já passou. Mas foi outra fase. Mas você tem que ter um só que histórico o que eu quero pontuar do goleiro. aqui é o seguinte: a defesa do Corinthians é uma das melhores do campeonato. E o Cássio não está nesse contexto? O Cássio tem feito defesas como é papel de todo goleiro. Só que é o seguinte: a defesa do Corinthians... Não, papel nem de todo goleiro, porque o Muralha... é um caso à parte. Mas assim, a defesa do Corinthians também tem uma certa importância no... O Cássio não tem sim, lógico, é um sistema defensivo. O Santos é diferente. Porque no Santos a gente vê que a defesa do Santos ela é uma defesa falha e que onde o Santos está hoje é por causa do Vanderlei. Essa é a avaliação que eu faço. Eu acho que a não convocação do Vanderlei é uma injustiça. Ele deveria ter sido convocado e já ter sido testado dentro da seleção. Não estou dizendo... Uma coisa não desmerece a outra. Não estou dizendo que o Cássio é fraco. Eu estou dizendo que, dentre esses 3 goleiros de Copa do Mundo,
o Vanderlei, ele A gente não- precisa a gente tá- ser convocado no lugar do Mas Cássio. deixa eu colocar mais 2 nomes na roda. Fábio do Cruzeiro e Marcelo Groi do Grêmio. Olha, eu vou agora, eu vou entrar nessa parada dos goleiros agora. Fábio é o maior injustiçado dentro do futebol brasileiro em relação aos goleiros nos últimos anos. Nunca teve uma oportunidade mesmo na seleção brasileira de você dizer, olha, você vai ser o goleiro, vai jogar 3, 4, 5 jogos seguidos aqui pela seleção brasileira. Para mim, Fábio, nos últimos 10 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos, não sei, é o melhor goleiro que o futebol brasileiro já apresentou. Nunca teve uma oportunidade e provavelmente não terá. Vanderlei, sim, Vanderlei merece uma oportunidade. O que me preocupa muito na convocação do Tite, e que o Tite nega nas entrevistas, mas ele está fechando o grupo, ele está fazendo exatamente o que o Dunga fez na gestão passada, ele está fechando o grupo, ele não está dando oportunidade a jogadores novos serem convocados, porque a oportunidade seria agora nesses amistosos, porque depois desses 2 amistosos, tchau, vai fechar o grupo para a Copa do Mundo. Mas quais são os tchau. jogadores novos? Os jogadores novos para a seleção brasileira, eu vou citar. Você tem Luan do Grêmio. Mas o Luan, ele vinha sendo convocado até a contusão dele. O Luan do Grêmio, o Rodriguinho do Corinthians. O Rodriguinho. Do Corinthians merece uma oportunidade. No lugar de quem? Mas merece uma oportunidade. Você prefere, com todo respeito ao Diego, que é um grande jogador, não vou negar isso. Mas o Luan é muito mais jogador do que o Diego. O Luan está numa melhor fase do que o Diego. Me corrija se eu estou errado. O Luan, ele vinha sendo chamado. Agora, o problema do Luan foi e eu acho que o Luan não foi chamado por conta dos jogos que o Grêmio está fazendo na Libertadores. Lembra do Dunga? Aquela vaga do Tyson, eu tenho quase certeza que é do Luan. Não, lembra do Dunga na convocação para a Copa do Mundo passado, que todo mundo fez a crítica e disse bem assim, vamos... tá voando aí um garoto chamado Neymar, não na Copa, na anterior, e um rapazinho chamado Ganso, que tem uma habilidade, não sei o quê. Aí o Dunga fechou o grupo. Meu grupo tá fechado, não sei o quê. Até para ajudar aqui nessa discussão, a gente pode ver a convocação, o restante. Começando pelos zagueiros, pelos laterais, que é o Alexandro, Dani Alves, Danilo e Marcelo. Os zagueiros, Gemerson, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva. Tem o meio-campo, Casemiro, Diego, Fernandinho, Juliano, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. E no ataque, Diego Souza, Douglas, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e... Você vê que nessa convocação ele manteve o time titular, a convocação titular, e vai tentar fazer uma outra experiência. Praticamente ele fechou o grupo. Tá fechado já. Praticamente ele fechou o grupo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Mas é hora já de fechar. Acho que a gente tá certo, Roberto. Eu acho que alguns jogadores mereciam chance. Eu vou dizer uma coisa. Nas laterais, ninguém tem dúvida de que os convocados são esses mesmos. Não vai mudar. Não são. Por exemplo, o Felipe Luiz aí que não foi convocado. Mas os titulares são Daniel Alves e Marcelo. Mas Daniel Alves e Marcelo. Não, eu sei. Mas a gente está falando do conjunto. Ele convocou os titulares e vai tentar experimentar algumas peças. E eu acho que está certo, Roberto. Eu vou lhe fazer a gente tem poucos jogos para a Copa do Mundo. Peraí, mas você tem uma quarta vaga na zaga, tá? Que para ele fechou Marquinhos Marquinhos, Thiago Silva e Miranda. Fechou. Agora eu não consigo entender porque Jeromel nunca teve uma chance com o Dunga. Nunca entendi isso. Nem com o Dunga, nem com o Tite. Nunca teve uma chance. Eu não consigo entender como é que aquele garoto do Grêmio que está arrasando, está jogando muito, chamado Arthur, jogando muito, demais no Grêmio, jogando até mais do que o Luan, nunca teve uma chance. Então, assim, Rodriguinho e o próprio Luan. Então, eu defendo que jogadores jovens tivessem essa oportunidade agora, nesses 2 amistosos. E não fechar o grupo com o Neymar, com não sei o quê. Esses jogadores não precisam provar mais nada. Todo mundo sabe que eles vão estar na seleção. Mas a seleção precisa buscar um entrosamento, Roberto. O amistoso eu já penso diferente. Eu acho que o amistoso era para buscar novos talentos que pudessem entrar na seleção. Eu penso dessa forma. Quando se pensa nessa equipe titular, pelo menos, é uma equipe titular que a gente pode dizer que já caiu no gosto, já caiu na aceitação, ou há espaço para mudar na titularidade? Eu acho que o único ponto que a gente sempre discute, é o goleiro.
Agora, o restante da equipe está muito bem, mas muito Cacá, bem assim, fechado. o goleiro, Mas nem tanto, não, que a gente está tentando debater um terceiro goleiro não, aqui, mas né? eu digo assim, porque o Alisson não é unanimidade. É o único. É. E também, assim, não é o Alisson, mas é quem? Aí tem até... uma pleiade de nomes, uma série de nomes, que o Vinícius gosta mais de um, eu gosto mais de outro, o Roberto gosta, você gosta. Então, não tem como também. Então, o Tite falou, o meu é o Alisson e acabou. Se a gente parar para pensar o seguinte, o goleiro tem um papel fundamental na Copa do Mundo, mas ele trabalha com o todo, com uma zaga. Tendo uma zaga consistente, você pode botar até o Muralha no gol. Não. Entendeu? Não, então, aí também não sei. Eu tô chegando a um nível, extremo. mas tipo assim, você com a zaga consistente, o sistema você defensivo, bota e o sistema o defensivo goleiro... brasileiro com Marcelo, com Marquinhos, com Miranda, com Daniel Alves, com Casimiro. Exatamente. Você garante o você goleiro. tem Agora, a parte mais carente, que eu acho que o Tite tá quebrando a cabeça mesmo, é o nosso centroavante. Beleza que a gente tem o Gabriel Jesus ali, titular absoluto. Só que eu acho, ao meu ver, que o Tite, ele tá tendo uma preocupação por uma pessoa que ele possa fazer uma alteração tática. Sim, exatamente. Na parte física do cara. Até porque a convocação do Diego Souza, você está falando. Exatamente. Mas beleza que ele não é um meio... Eu ainda acho que o Tite ainda tem uma dúvida no time titular. Mas a gente está chegando na nossa reta final do programa e eu vou deixar aberto para as considerações finais de cada um, começando pelo Roberto. Roberto, suas considerações finais. Mandar um abraço, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, parabenizar o time do CSA por mais um título, né? Aliás, o único time de Alagoas a conquistar um título nacional. E voltar a dizer, eu ainda defendo a convocação de jogadores mais jovens para a seleção brasileira. Arthur, Luan, Rodriguinho, Bruno Henrique dos Santos mereciam uma chance também. Então, assim, eu sou contra o técnico que consegue fechar um grupo com um ano antes de uma Copa do Mundo. Queria também aproveitar para parabenizar os torcedores do CSA e toda a administração do clube pelo fantástico título de campeão da Série C, em especial a um funcionário aqui da Casa da Assembleia, Dona Leu, azulina, né, de 4 costados, vai em todos os jogos, parabéns aos azulinos. E dizer que hoje é dia de ir ao Tonho, Bar do Tonho, Tonho do Ovo, comer uma costelinha, uma cervejinha gelada. Sexta-feira hoje é dia do Cacá Pagado. Mas reforçar o parabéns a toda a diretoria do CSA, que nesses últimos 2 anos tem feito um trabalho sério. Não é qualquer time, né, que a gente vê que consegue subir de divisão 2 vezes indo para finais, né? E que agora a expectativa é maior do que a desse ano e a do ano passado. É aguardar para ver como vai ser esse planejamento. A gente já está começando a observar umas movimentações aí no mercado. A gente precisa, acho que a parte jornalística aqui no nosso estado, ela precisa aproveitar mais isso aí, ou tirar algum proveito dos outros lados administrativos de futebol para tentar também ajudar o time, né, nesse quesito, né? Tá de parabéns o presidente Rafael Tenório, juntamente com a sua diretoria, Tavares, como toda a sua diretoria, e a expectativa agora é para 2018. 2018, ano de Copa, ano de CSA na Série B, a gente ainda espera o CRB confirmar a sua parte. Pode ser um ano muito interessante, né? Caminha para isso, estamos chegando o quê? Faltando 2 meses para essa reta final, caminha para isso. Normalmente, ano de Copa do Mundo, os campeonatos, principalmente o campeonato nacional, ele tende a esvaziar um pouquinho. Ano de Copa, né? Pois bem, eu quero agradecer a você, Roberto, a você, Cacá, a você, Vinícius. Quero agradecer também você pela nossa audiência, nós que estamos no Facebook, também no YouTube, além, claro, da TV Assembleia. Você pode assistir novamente esse programa nas nossas plataformas de redes sociais. Quero agradecer a audiência, esperar uma próxima oportunidade. Até mais.